Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa, e estamos aqui hoje para o terceiro vídeo falando sobre médiums, com base no livro O que é o Espiritismo, lá no seu segundo capítulo, livro escrito por Allan Kardec. O segundo capítulo tem por título Noções Elementares do Espiritismo. E dentro do tópico, dentro do assunto médiuns, esse é o terceiro vídeo que encerra o assunto. Encerra o assunto. Já fizemos dois, porque tinha muitos itens, e agora os últimos cinco itens encerrará o assunto sobre médiuns. Os itens são 65 até o 69. O que o Kardec vai bater bastante aqui nesses itens? Sobre a tal da assimilação fluídica. Lembra lá no último vídeo? Se você não viu o vídeo, não tem problema, também não é obrigado a ver. Mas leia o livro, né? O link está sempre aqui embaixo do Kardecpedia. Leia, estude, faça suas próprias anotações ali, seus rabiscos, para aprender mais direto na fonte, direto da base da nossa codificação. Legal? Vamos para Kardec, item 65, começa assim. A assimilação fluídica é, algumas vezes, totalmente impossível entre certos espíritos e certos médiuns. Outras vezes, e é o caso mais comum, ela não se estabelece senão gradualmente e com o tempo. É o que explica porque espíritos se manifestam pelo médium com que estão mais habituados com maior facilidade, com o que e também porque as primeiras comunicações atestam quase sempre um certo constrangimento e são menos explícitas. Olha que legal. Ele falando sobre essa assimilação fluídica, né? Vou até buscar o termo aqui de novo, hein? Assimilação fluídica entre espírito e médium. E a importância disso. E ele está falando que quando não existe, a comunicação é impossível e que é muito comum que ela também aconteça gradual, com o tempo. E aí eu lembrei de dois casos famosos, né? Casos que nós todos conhecemos, que é a relação de Divaldo com Joana de Ângeles e da relação de Francisco Cândido Xavier com Emmanuel. Dois espíritos encarnados e desencarnados com uma sintonia incrível entre eles, né? Tanto para quem assistiu os dois filmes, você vê assim diálogos como se fossem amigos, companheiros, né? Você encarnado está lidando com alguém desencarnado ali na mesma, né? Como se fosse um amigo, alguém que está ali à sua disposição e você conversa, é orientado e recebe instruções e também debate amenidades o tempo todo. Eu peguei o caso de Divaldo e de Joana, porque no filme, aí eu espero que algumas pessoas que estejam vendo aqui se recordem, se não viram, assistam o filme, porque é muito legal, tem bastante aprendizado lá também, não é só sobre Divaldo, mas sobre os ensinamentos que nós temos de Joana de Ângeles através do relacionamento dela com Divaldo. E eles têm lá um relacionamento que vai se estabelecendo aos poucos, né? Ela se apresenta, no começo ela sequer fala o nome dela. Durante muito tempo, Divaldo vai psicografando algumas coisas, vai se estabelecendo ali uma sintonia que vai sendo ajustada com o tempo. E por que eu falo isso? Quem assistiu o filme vai lembrar que num determinado momento, ele já tem um belo calhamaço de textos psicografados. O que ela fala para ele? Pega isso tudo e joga fora, porque agora a gente está pronto para começar o trabalho. Olha, pelo menos lendo o texto de Kardec, foi assim que eu interpretei aquela cena do filme. Foi uma relação de ajuste que foi se estabelecendo com o tempo para o trabalho mediúnico, não que ela já não fosse mentora dele, não que já não estivesse predeterminado antes da encarnação dele, já estava. Mas para o desenvolvimento do trabalho mediúnico, levou tempo. Olha que legal. Então, eu busquei essa relação.
Chico e Emmanuel, pelo menos assim, na medida que a gente vai lendo os livros, lendo as biografias, ou vendo o filme, para quem viu o filme, parece que é uma coisa que começa assim mais pronta, né? Mas eu achei muito interessante essa cena do filme de Divaldo, porque me lembrou isso, né? Eles foram desenvolvendo ao ponto de mais para frente ela se revelar, falar o nome dela, etc e tal. E quando chegou num determinado momento, a sintonia estava bacana para começar uma produção psicográfica de qualidade a ponto de ser publicado. Foi assim que eu entendi. E eu acho que isso também ajuda a gente a entender muito dessas relações mediúnicas mais duradouras, né, entre nós e os nossos mentores, nas casas espíritas, com os mentores dos trabalhos espirituais, por exemplo, o mentor de determinado grupo mediúnico, ajustando a sintonia com todos os médiuns que fazem parte daquele trabalho, a aproximação, como eu já tinha citado antes, até de um espírito que precisa se manifestar com um determinado médium para ajustar essa sintonia, essa assimilação fluídica, às vezes leva mais tempo do que a gente imagina, como citado lá no livro Missionários da Luz, levava mais que uma semana, já predeterminando o médium que seria um instrumento para aquela comunicação lá na sessão seguinte. Então, veja bem como é bacana esse texto aqui. No final ele ainda fala, lá no começo, essas manifestações causam até um certo constrangimento e são menos explícitas. Aí é que bateu bem forte para mim mesmo o exemplo da Joana e do Divaldo. Item 66. A assimilação fluídica é tão necessária nas comunicações pela tipologia como pela escrita, visto que, tanto num como no outro caso, se trata de transmissão do pensamento pelo espírito, pensamento do espírito, qualquer que seja o meio material por que ele se faça. E aí o texto bem curtinho, parágrafo curtinho e bem autoexplicativo, né? Não importa a maneira como se vai acontecer a manifestação. Tipologia, psicografia, psicofonia, seja lá qual for a maneira que for se dar a manifestação, a assimilação é necessária. E ele ainda é tão necessária, é forte, ela é necessária. 67. Não se pode impor um médium ao espírito que se quer evocar, convindo deixar-lhe a escolha do instrumento. Em todo caso, é necessário que o médium se identifique previamente com o espírito pelo recolhimento e pela prece, ou mesmo durante alguns minutos, e mesmo muitos dias antes, se for possível, de modo a provocar e ativar a assimilação fluídica. É um meio de se atenuar a dificuldade. Olha que bacana. Não dá para o grupo mediúnico impor, né? Olha, estamos aqui evocando o espírito tal, como acontecia muitas vezes na Sociedade Espírita Parisiense, como existem infinitos relatos na Revista Espírita, como existem muitas dessas manifestações que foram republicadas lá no livro Céu e Inferno. Então, prepara-se o grupo mediúnico, se evoca determinado espírito e fala assim, só temos esse médium aqui disponível. Não. Prepara-se um grupo mediúnico e deixa-se que o espírito busque o médium com mais similitude, com mais semelhança nessa conexão fluídica. Deixa o espírito se aproximar e escolher o médium que ele quer para a manifestação. E ele fala do preparo, né? No mínimo, alguns minutos de um preparo do médium, de recolhimento, de oração, e se necessário, até com alguns dias de antecedência. Olha de novo aqui, Kardec reforçando essa questão de preparar o médium e o grupo mediúnico para que essa assimilação fluídica aconteça.
E ele fala provocar e ativar, quer dizer, é algo que tem que estar lá e tem que ser feita a conexão, seja lá o tempo que for necessário. Gente, se fez uma reunião, e eu tenho certeza que houveram várias reuniões absolutamente frustradas na época de Kardec, até que ele desenvolvesse o conhecimento, que ele desenvolvesse o aprendizado. Não é à toa que logo em seguida à publicação do Livro dos Espíritos, tem o livro que é o Espiritismo, mas de livro grande, de impacto, que ele publica é justamente o Livro dos Médiuns, que é para ele desenvolver um estudo, ele desenvolveu uma metodologia, ele aprendeu com os espíritos como era a maneira adequada e correta de haver as diversas manifestações. Então, o primeiro livro grande de impacto, vamos dizer assim, dentro do famoso Pentateuco Espírita, publicado, é o Livro dos Médiuns. Ele era fundamental, ainda é, reitero, fundamental para se entender da maneira adequada essa relação do mundo encarnado com o mundo invisível, né, para usar os termos que Kardec mesmo gosta de usar. Então, o tempo necessário para a assimilação, para que seja feita essa conexão de maneira harmônica, né, esse espírito, essa preparação espiritual necessária, repito, bati bastante aqui na palavra necessária, porque Kardec também está usando, para se atenuar dificuldades e para que tudo flua muito bem. Vamos pensar assim, em ocasiões especiais, né? Se você que está me assistindo aí frequenta uma casa espírita e foi, por exemplo, num evento comemorativo, um evento de aniversário da casa. Então tem lá uma reunião pública, todo mundo vai lá congregar, bater papo, todo mundo feliz pelo trabalho da casa. Não é incomum que numa reunião dessa, por exemplo, se manifeste lá o mentor da casa, né? ou uma pessoa importante, um espírito que auxilie nos trabalhos daquela casa, a dar ali a sua mensagem. Ora, você acha que durante a semana, durante os 10 dias antes, já não foi preparado pela espiritualidade um médium para que essa manifestação acontecesse? A casa tem um grupo mediúnico grande, dependendo do tamanho da casa, né? A que eu frequento, por exemplo, tem um grupo mediúnico enorme lá, são vários dias de atendimento, vários trabalhos diferentes que se dão, vários médiuns prontos para manifestações de psicofonia. Poxa, se estabelece com dias de antecedência um médium, olha, teremos a festa, teremos ali uma comemoração, mas gostaríamos de uma mensagem do mentor da casa. Então, já se avisa, olha, um médium tal pode comparecer, e ao longo dos dias, essa assimilação fluídica é feita e se dá ali com tranquilidade a manifestação. Esse é um exemplo assim que eu busquei por ser algo da minha vivência, né? Algo que eu já tenha testemunhado mais que uma vez. É muito comum em outros tipos de trabalho, já existiu uma casa que eu frequentei, quer dizer, a casa existe, está lá até hoje, mas existe um determinado mentor, um guia mesmo, né? O espírito responsável pelo lado espiritual daquela casa, que ele só se manifesta pelo diretor, presidente, fundador da casa. É assim que funciona lá. Não tem um grupo mediúnico para outros trabalhos, tudo normal, como várias casas, mas o mentor espiritual só se manifesta pelo fundador da casa. Está lá há mais de 40 anos trabalhando, é sempre o mesmo médium, ele é o fundador. Às vezes, dentro da hierarquia, ele é o diretor, às vezes não, na parte administrativa, né, eu digo. Mas quando é para manifestação do espírito, do guia daquela casa, do mentor daquela casa, só se dá através daquele médium. Creio eu que a casa, óbvio, não vai fechar quando esse médium desencarnar. Então, creio eu que outro médium já está sendo preparado para, quando o desencarne do fundador acontecer, um outro médium continue dando trabalho e recebendo as orientações, as comunicações desse espírito, desse mentor. É um exemplo que eu já vivi também, diferente do que eu vivo hoje, onde eu imagino que mais que um médium possa fazer esse trabalho, porque é uma casa muito maior.
Mas não tenhamos dúvida que, sabendo o que vai acontecer em determinada data, essa assimilação fluídica, essa conexão, essa sintonia já vai se dando ao longo do tempo, e lá, na hora, alguns minutinhos de uma boa preparação, de uma oração, aquela conexão bacana, a coisa flui, que é uma beleza. Vamos seguir 68. Quando as condições fluídicas não são propícias à comunicação direta do espírito ao médium, ela pode fazer-se por intermédio do guia espiritual deste último, do médium. Neste caso, o pensamento não vem senão em segunda mão, isto é, depois de haver atravessado 2 meios. Compreende-se, então, quanto é importante ser um médium bem assistido, porque se ele for por um espírito obsessor, ignorante ou orgulhoso, a comunicação será necessariamente adulterada. Aqui, as qualidades do médium desempenham forçosamente um papel importante, pela natureza dos espíritos que ele atrai a si. Os mais indignos médiums podem possuir poderosas faculdades, porém, os mais seguros são os que, a esse poder, reúnem as melhores simpatias no mundo espiritual. Ora, essas simpatias não ficam, de forma alguma, demonstradas pelos nomes, mais ou menos imponentes, revestidos pelos espíritos que assinam as comunicações, mas sim pelo fundo constantemente bom das mesmas. Olha, gente, esse item aqui é fundamental. Fundamental, em especial, para os dias de hoje. O que Kardec está falando aqui para a gente? Às vezes, a tal assimilação fluídica não acontece, mas a manifestação precisa se dar. Então, o que a espiritualidade faz? Usa um intermediário entre o espírito comunicante, vem quem? O mentor do médium, o espírito que orienta o médium. O que Kardec também fala aqui? Como se dá já por uma segunda mão essa comunicação, é importante que se escolha o médium adequadamente. Porque se esse espírito intermediário aqui, mentor do médium, não for um espírito legal, vai deturpar completamente a mensagem do espírito original, do comunicante. Olha que bacana. Porque, gente, médium não é santo. Médium não é ninguém especial. Não devemos venerar a figura de médiuns, não devemos idolatrar médiuns, por maior e mais famoso que seja. Eu sei que são muitos os que tem por aí, que se expõem grandemente, que são grandes divulgadores da doutrina, que são grandes psicógrafos ou autores de livros, que se manifestam de outras formas, em palestras, mediunicamente, pela psicofonia e etc. São seres humanos, como eu, como você, que podem nem sempre estar na melhor companhia espiritual, nem sempre estar na melhor sintonia espiritual. E o trabalho, às vezes, tem que acontecer. Você está lá, você é uma ferramenta, um médium, um instrumento da espiritualidade num trabalho mediúnico necessário. Você está lá. Você precisa ser, dentro do máximo que conseguir, a melhor ferramenta para essa espiritualidade. Caso contrário, nós atrapalhamos o trabalho da espiritualidade. É o que Kardec está falando aqui. Eu vou pegar um bom espírito que precisa passar uma boa mensagem, mas eu não conseguirei fazer isso, porque primeiro, eu nem consegui assimilação fluídica com ele, e ao ter um intermediário inadequado que está na ótima sintonia comigo, eu atrapalho o trabalho, atrapalho a mensagem. É fundamental que à medida que nós nos dispomos, nos colocamos ao trabalho como médiuns, é fundamental que nós cada vez mais nos esmeremos em ser melhores pessoas. O médium não é médium só dentro daquela hora e meia, 2 horas do trabalho. O médium é médium 24 horas de um dia, 7 dias da semana.
o meu comportamento ao longo da semana, fora do trabalho mediúnico, tem que ser o melhor possível. Eu tenho que ter as melhores companhias espirituais possíveis. Repito, nós não somos santos. Não estaremos na melhor sintonia o tempo todo. Nós temos trabalho, emprego, nós nos desequilibramos dentro do ambiente do trabalho, dentro do metrô, nós nos desequilibramos numa discussão com o cliente, dentro do ambiente familiar também, mas temos que alimentar o nosso espírito das melhores coisas. Nós, para que, na hora que estivermos à disposição da espiritualidade para um trabalho mediúnico, sermos melhor instrumento, sermos melhores ferramentas para conseguir uma boa assimilação fluídica. Se não for possível, para que o meu mentor, que esteja aqui entre eu e o espírito comunicante, possa transmitir a mensagem da melhor maneira possível, né? Isso é fundamental. Gente, isso é fundamental nos dias de hoje. Esse livro foi escrito há mais de 160 anos, estamos em julho de 2023, é a data que eu estou gravando, é a data que ele vai ao ar pela primeira vez, e alguém pode ver esse vídeo daqui a 10 anos. É fundamental, é um texto atualíssimo, atualíssimo. Tem gente por aí dentro do movimento espírita idolatrando o médium, dando ouvido demais com uma crença um pouco cega, uma credulidade inocente ou ignorante, por falta de estudo, tá, gente? O ignorante pela falta de conhecimento. E aí começa a dar muito ouvido para um médium que ganha uma certa exposição, que por isso mesmo fica vaidoso, que por isso mesmo se sente muito importante e fala coisas e leva um grupo de pessoas a acreditar em coisas não tão legais, tá bom? Para eu falar assim, de uma maneira bem polida e bem educada. Tá bom? Então, esse texto é fundamental e atualíssimo para nós, médiuns, trabalhadores espíritas, e para nós todos que somos espíritas e que nos espelhamos, que lemos, que ouvimos palestras de outros médiuns também. Tá legal? E item 69, último item, para encerrar o assunto dos médiuns. Qualquer que seja o modo de comunicação, a prática do espiritismo, do ponto de vista experimental, apresenta numerosas dificuldades e não é isenta de inconvenientes para quem não tem a experiência necessária. Quer se experimente mesmo, quer se seja simples observador das experiências de outrem, é essencial. E aqui quem vai numerar sou eu, hein, gente? 1. Saber distinguir as diferentes naturezas dos espíritos que se podem manifestar. 2. Conhecer a causa de todos os fenômenos. 3. As condições em que se podem produzir. 4. Os obstáculos que lhe podem ser opostos, a fim de que não se perca tempo pedindo o impossível. Não é menos necessário conhecer todas as condições e escolhas da mediunidade, a influência do meio, das disposições morais e etc. E por fim, vem mais uma recomendação aqui de consulta ao Livro dos Médiuns, em especial na segunda parte. Muito bem, esse é o último item, e olha que item importante, eu acho que vou até acabar repetindo aqui a sequência de condições que Kardec fala para a gente observar, né? 1. Saber distinguir as diferentes naturezas dos espíritos que se podem manifestar. Tem espírito de todo nível espiritual que vai se manifestar no trabalho. Então, para quem está observando, tanto para quem está observando como para quem trabalha, é necessário se observe isso. Conhecer a causa de todos esses fenômenos, né, para que não se aplique a nenhuma delas algo de místico, de mágico ou de especial. As condições ideais para aquela manifestação acontecer e, naturalmente, os obstáculos que naturalmente podem ser opostos a uma determinada manifestação. Para quê? Para que a gente não perca tempo pedindo o impossível. Então, essas condições todas que Kardec dá, para mim ficaram bem claros que é importante para a gente observar
a importância sempre da instrução, do estudo. Não dá para frequentar trabalho mediúnico, nem como assistido, nem como um participante sem conhecimento teórico, no mínimo. No mínimo. Tá bom? É preciso. As vivências são muitas. Eu vivi, outras pessoas que convivem com quem hoje eu trabalho também já viveram isso. Às vezes, uma iniciação mediúnica de maneira inadequada por falta de estudo, instrução. Abrir lá o livro dos médiuns, outros livros que complementem o estudo, antes de partir para a prática. E para quem assiste, a mesma coisa. Para você que está assistindo a um trabalho, a uma manifestação mediúnica, entender essas condições que Kardec escreve aqui, para quê? Para não pedir o impossível, para que não se exija dali mais do que aquilo pode oferecer. Eu diria até mais para você não ser vítima de espíritos brincalhões, de médiuns ou pseudo-médiuns, que agem de má fé. Eu ia usar uma palavra um pouco mais pejorativa, mas que agem de má fé, tentando iludir e enganar as pessoas. Então, manifestação mediúnica não é brincadeira, tem propósito, né, como o texto anterior ao dos médiuns já falava, o fim providencial das manifestações. Para que serve manifestação mediúnica? Volta uns vídeos atrás, ou leia aí o livro. É coisa séria, é para trazer ensinamento, é para trazer instrução, é para auxiliar, é ótimo, ótimo. Para quem assiste ou para quem trabalha, é fundamental a constância no trabalho, porque cada vez mais e melhor ferramenta nós seremos, né? Nós vamos nos aprimorando com o tempo, que nem um instrumento musical mesmo, a gente vai afinando, afinando, afinando e vai ficando cada vez mais útil essa espiritualidade. E claro, o constante estudo. É constante, gente. É constante. Eu li o livro dos médiuns quando eu fiz o curso de médiuns e nunca mais abri. Nananina, não. Faça um grupo de estudo. Abra lá um livro de outro bom espírito, outro bom médium que auxilie nisso e continuem estudando sempre. Volta para a base, reveja os conceitos, rememore os conceitos, porque ao longo do tempo nós tendemos até a ficar meio confortáveis, né? Não, eu já sou médium há 20 anos, é só eu chegar lá 5 minutinhos, faço uma oração e vamos que vamos. Nossa, é um perigo isso, gente, é um perigo. Então, a constância no desenvolvimento do trabalho, a constância nos estudos, essa autovigilância dos seus atos e dos seus pensamentos é para sempre. Tá bom? Encerramos o assunto dos médiuns dentro desse segundo capítulo do livro O que é o Espiritismo, tá bom? O próximo tema será Escolhos da Mediunidade. O que será que vem com esse tema, hein? Vamos ver no próximo vídeo. Ou sempre sugiro, acho legal, lê antes, né? Leia antes, faça suas anotações, dá uma fuçada ali, e daí quando abrir o vídeo, a gente troca uma ideia. Você fala assim, eu não pensei nisso, o André não pensou naquilo, e aí quem sabe você comenta aí e me auxilia também no trabalho. Tá bom? Beijo no coração de quem fica, gratidão enorme para quem compartilha comigo deste momento de aprendizado. Vou reiterar uma coisa que eu já falei em outros vídeos, eu não li esse livro antes, eu não estudei esse livro antes, então eu estou aqui aprendendo junto com quem clica no play aí, tá legal? Beijo no coração e até a próxima semana.